Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast O Grande Plano. Eu aqui, André Nascimento, e o Manuel Lima, nosso mentor, que vai compartilhar com você as estratégias para fazer o seu negócio decolar. Nós estamos aqui desmistificando o nosso grande vilão, o nosso inimigo comum, a síndrome do esgotamento empresarial. E hoje o Manuel vai dar o fechamento, o gran finale a toda essa série, explicando aqui no esgotamento empresarial da espiritualidade, as travas, é isso, Manuel? Isso. Seja bem-vindo, Manuel, vamos lá. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está nos assistindo. Eu espero que você hoje feche com chave de ouro essa questão espiritual, que é a quarta dimensão, para depois nós passarmos aí para a quinta dimensão, que é a financeira, que eu tenho certeza que foi o que te trouxe aqui, né? O ser humano ele se movimenta mais pelo dinheiro do que por outras coisas. E tá certo, tá errado, isso é um julgamento, Manuel? Não. Eu só estou dizendo que nós aprendemos dessa forma. Tudo isso é uma questão cultural. Nós aprendemos assim, nós achamos que para a gente ser feliz, a gente precisa ter uma quantidade de dinheiro enorme, a gente precisa ter, só é feliz quem enriquece, né? Então, para enriquecer, é importante você entender. Nós temos até um outro treinamento chamado Emoções do Dinheiro. Você tem que aprender a lidar com as emoções do dinheiro, para você poder enriquecer. Então, enriquecimento verdadeiro é aquele que traz saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual e depois vem a financeira. Então, nós vamos fechar a espiritual, que é quem protege a física, a mental e a emocional. É a espiritual que protege essas três. Bom, falamos de medos. Agora eu preciso falar das travas. Eu vou falar de cada medo, eu vou falar de 8 estados de medo e o que cada um desses estados faz nas suas ações. Então, 8 estados de medo que provocam 8 ações. Ok? Então, quando a pessoa ela tem um medo e o nível do medo dela o nível vai até o 8, 1, 2, 3, 4, até o 8. Cada nível desse provoca um tipo de ação e é isso que nós vamos ver agora. Tudo bem, André? Faz sentido isso para você ou não? Total, quero descobrir, estou curioso. Porque o empresário, ele pensa que é o seguinte, em cada nível que você entra, em cada patamar de medo que você entra, você provoca algum tipo de prejuízo para sua empresa. Ou, em cada nível que você rompe, né, esse obstáculo, cada medo que você descobre e você rompe ele, muda a ação. Se mudar a ação, ao invés de você ter uma ação que gera prejuízo, você pode trocar por uma ação que gera lucro. Ok? Então vamos lá, vamos ver o que significa tudo isso. Eu falei estados do medo, são 8. Qual é o primeiro estado? Trepidação. Trepidação é antecipação da possibilidade de perigo. É quando você levanta já sentindo alguma coisa e fala, ai, hoje não tá bom, não sei o que está acontecendo, tô com um mau pressentimento. Isso aí é só um estado, tá? É bom que você entenda. É um estado. E a sua mente, dependendo como você foi dormir, ela pode gerar esse estado na hora que você acorda. Então, no G12 a gente dá muita dica para você saber o que você deve pensar antes de dormir. E não é coisa mística, não. É coisa científica. Não estou falando de mística, não. De ficar com tudo aquelas historinhas, aqueles estímulos, pule, grite, chore. Não é nada disso. É coisa cientificamente comprovada e de forma neurológica. Então, a trepidação é aquele medo mais leve. É quando você está, não sei, sei lá. Não, porque às vezes depois te encontra na hora do almoço, fala, e aquele estado? Não, sumiu, não era nada, não. Aquilo ali é besteira. Ah, tá. Então esse é o primeiro medo, primeiro nível. É o primeiro estado. O segundo, nervosismo. Se você sentir a trepidação e alimentar ela, você vai entrar no nervosismo. O que é o nervosismo? É a incerteza quanto a saber se há um perigo de fato. Então lembra que nós falamos das incertezas? Quantas incertezas nós temos nesse mercado de hoje? Se a trepidação foi alimentada, ela vira nervosismo. Então você entra num estado um pouquinho mais difícil. O nervosismo, a gente fala assim, no mundo empresarial, um homem nervoso não pode tomar decisão. Porque um homem nervoso é um homem doente. Um homem doente, um homem que eu estou falando na figura humana, tá? Um homem doente não pode tomar decisão. Ele primeiro precisa tomar um remédio antes de decidir alguma coisa.
Então ele vai tomar um remédio, ele vai remediar aquela situação para depois ele decidir alguma coisa. Faz sentido para você na sua empresa? Quando você está nervoso e já quer resolver os problemas? Respira profundamente 3 vezes, mas respira. Esse remédio você não precisa comprar na farmácia, já está com você. É só... Quando você respira, você oxigena o cérebro. Quando você está nervoso, falta oxigênio no cérebro. Então, quando você respira, oxigena o cérebro, você volta a pensar. É um curto-circuito que dá, e eu estou falando de forma científica. É um curto-circuito que dá no seu cérebro que desliga o seu neocórtex, aonde você raciocina. Quando você está nervoso, você não raciocina. Por que que é estado de medo? O estado de nervosismo tira a sua capacidade de raciocinar. Você pensa que está raciocinando, mas não está. Você está com sentimento daquele nervosismo. Então, você vai agir com aquele sentimento. Você tem que sair daquele sentimento para poder analisar e ver tudo de fora. E aí cumprir uma implantação, como foi falado, uma gestão que faça maior sentido para você e para o outro. É o ecologicamente correto. Qual o próximo nível? Trepidação, alimentei, fiquei nervoso, alimentei, ansiedade. Ninguém é ansioso, ninguém é ansiosa. Você pode estar ansioso ou ansiosa. Você pode estar ansioso para algumas coisas, para outras não. Ok? Então, o que é a ansiedade? A incapacidade de lidar com uma ameaça antecipada ou real. Vem uma ameaça que você interpretou, então entenda, vem uma ameaça que você interpretou que é a ameaça, ela não é real ainda, mas você já interpretou, você já fica ansioso ou ansiosa. É um estado de ansiedade que você fica, você não vê a hora que aquilo se resolve. Se você alimentar a ansiedade, você vai para mais um nível, para o temor. Uma ansiedade alimentada, ela te joga para o temor. O que é o temor? É antecipação de perigo grave. Você já dá uma gravidade para o perigo e já vive aquilo ali. Você já desgasta todo o teu sistema imunológico e já derruba a tua saúde física, a tua saúde mental, tua saúde emocional, sua saúde espiritual aqui é onde ela vai pro realmente de água abaixo, ralo adentro. Ok? Então, quando fala de negócio, é onde você já começou a jogar o dinheiro no ralo. Você começa a tomar decisões que... porque o temor faz com que você toma decisões erradas, porque você se torna uma pessoa precipitada. O temor faz você precipitar as coisas. Precipício, né? Pensa no precipício. Você se atira no precipício, entendendo que está tudo bem. Ok? E aí o que acontece? Alimentou o temor, você vai para o desespero. O desespero, o que é? Uma resposta à incapacidade de reduzir o perigo. Você começa a entender que você não tem mais capacidade para resolver isso. O desespero é quando você perdeu a mão. Aí está desesperado. Se alimentar o desespero, você entra em pânico. O pânico é uma consciência do desespero. Você está consciente que não tem mais jeito, que sua vida está acabada, que você tem que correr, que você tem que dar um jeito de sair dali. Por isso que o pânico, a gente tem sensação de perseguição, fica aquela coisa, aquele... Uma pessoa em pânico alimenta o pânico, sabe para onde ele vai te levar? Para o horror. Agora presta atenção que eu vou te falar. O horror é uma mistura de medo e nojo. Você começa a pegar nojo pelo seu negócio. Você começa a pegar nojo pelo seu funcionário. Você começa a pegar nojo pelo seu cliente. Você começa a pegar nojo pelo seu fornecedor. Porque você está horrorizado. Por isso que quando o empresário fala para mim, não tem mais mão de obra, ninguém mais quer saber de nada, aí eu faço uma perguntinha para ele, que eu ponho ele na cadeira para pensar. Eu falo assim, onde que está escrito que só eu sou honesto? Só que eu trago para mim, mas ele sabe que é para ele. Onde está escrito que só você é honesto, que só você é competente, que só você desempenha, que só você é dedicado? Onde que está escrito isso? Tem algum lugar escrito? Como é que você comprova isso para você mesmo? Quando você pega horror e nojo de tudo, é porque você já está nessa, sabe, se você alimentar isso aqui, sabe para onde você vai? Olha lá, para o terror. Sabe o que é o terror? É o medo máximo. Você vai ficar aterrorizado. Por isso que fala de terrorismo. É
o nível mais alto da indignação. Quando a gente fala de terrorismo, a gente fica indignado com quem pratica o terrorismo. Quando eu falo que você está nesse estado, é porque você está praticando isso com você mesmo, com a sua vida, talvez gerando isso ao seu redor, para a sua família, para as pessoas que você mais ama, porque você entrou no estágio mais alto do medo, o estado mais alto do medo. Legal, Manuel. E aí? Agora que eu sei tudo isso, lembra que eu falei dos gatilhos? Aqui é disparado tudo que é tipo de gatilho. Então, se a sua percepção aumentar, agora que você está tomando consciência desses níveis, é uma coisa que talvez você não sabia que não sabia. Tenho certeza absoluta que você não sabia que não sabia disso. Isso daqui não é comum aqui no Brasil. Isso daqui é conhecimento de primeiro mundo e eu não estou desmerecendo você, mas eu estou falando de uma maneira generalizada, grande, pelo menos 98% que estão aqui assistindo não sabe a esse respeito. Não sabia que não sabia disso, dessa forma, nessa essência que está sendo colocada, juntando a parte espiritual, toda essa parte neurológica dentro do seu negócio. Então, acionado, né, os gatilhos são acionados para trazer automaticamente uma emoção sem fazer considerações. Lembra disso? Eu falei disso no podcast passado. Ele aciona sem fazer nenhuma consideração, porque é estado, ele acionou uma fonte sua e gerou esse estado para você vivenciar o estado. Só que agora você já sabe que isso existe, então tem uma diferença muito grande quando eu não sei que não sei. E quando eu passo... Por quê? É assim, ó, tem coisas que eu sei que sei, com essas eu me dou bem, porque ela é consciente, eu sei que sei. Tem coisas que eu sei que não sei, com essas também, de alguma forma, eu me dou bem. Eu consigo me relacionar, porque eu já sei que não sei, eu tenho consciência. Só que aqui você está acessando coisas que você não sabe que não sabe. São as coisas inconscientes. Todo esse processo você já faz de maneira inconsciente. Legal, Manuel. Os estados do medo. O que isso pode gerar? Vamos aprender o que pode gerar? Cada estado gera alguma coisa. Então, quando eu falei de gatilhos e percepção, ele dispara uma resposta. Né? Então a consciência desse gatilho acontece geralmente no final deste processo. Agora que você passou por esse processo, 8 degraus, você já sabe que uma coisa leva a outra, que é um efeito trampolim. Nós vamos fazer o quê? Mostrar para você o que cada um desse estado de medo gera como ação. Ok? Então vamos lá. Falando de estados de medo, vamos falar de ações do medo. Então, trepidação faz com que você tenha a ação de evitar. Eu não falei que a trepidação é antecipação da possibilidade de perigo? Aí você vai evitar. O que é o evitar? Quer fisicamente ficar longe da situação. É a fuga lá do sistema reptiliano. Você quer ficar longe de alguém ou de alguma coisa que de alguma forma internamente está mandando uma mensagem, disparando o gatilho em você, que realmente vai vir aí esse perigo, que existe a possibilidade. Então, se existir essa possibilidade, você se afasta. Então, a trepidação gera o quê? Uma ação de evitar. O nervosismo, ele gera o quê? Uma paralisação. Quem fica nervoso às vezes paralisa, não consegue tomar atitude. Torna-se incapaz de agir, de falar, né? Falta de recursos, você perde a fala quando você está nervoso. Ou você começa uma pessoa nervosa, é só você entender. Então o estado de nervosismo gera uma paralisação. A ansiedade. A ansiedade, ela gera o quê? Um congelamento. Você fica congelado. O que é o congelar? É exatamente a culpa. Aqui eu vou te dar a tríade da culpa. Mas para você aprender sobre culpa e se libertar dessa coisa que mais atrapalha o mundo empresarial, são as culpas que você nem sabe que você carrega. A culpa, ela tem um acusador, um perseguidor e um defensor, que te coloca num ciclo e você fica num circuito culpa-recompensa, que para você sair daí só com auxílio profissional. Por isso que o empresário que se sente culpado por algum fracasso, ele tem uma dificuldade enorme de dar um up nos seus negócios. E muitas vezes é inconsciente.
A ansiedade dele está cegando ele sem ele saber. E aí congela ele. Ele não consegue fazer, construir uma estrutura, uma metodologia. Ele não consegue construir uma estratégia para o negócio dele evoluir. Ele Nossa, congela. Manoel, como isso é sério, né? Como isso é sério? Porque é o que os empresários estão vivendo. A maioria que eu converso, é isso, os caras paralisados, e não sabem o porquê que estão paralisados. Esperando alguma coisa acontecer, né, André? Esperando alguma coisa acontecer. Sim, se ele não quiser acontecer... Não vai, só que ao mesmo tempo que ele está paralisado, ele está fazendo um monte de outras coisas, que não é nada que vai levar ele para o objetivo. Ele está enxugando gelo todo dia, apagando incêndio todo dia, correndo atrás do próprio rabo todo dia, se sentindo cansado, mas nada do que ele está fazendo ele crescer como empresário, como empresa. E sabe por quê, André? Porque eu vou falar aqui, como eu falei, na parte espiritual eu tenho a humildade e a coragem de falar o que deve ser falado. Porque aqui é a parte mais sagrada. Isso é para você que está me assistindo aqui, para você que está me assistindo. Compreenda uma coisa, tem muita gente brincando de dar mentoria. Não conhece nada do sistema cerebral humano e quer dar mentoria. Eu não dou mentoria simplesmente porque eu entendo de negócio. Eu sou empresário há 34 anos, tenho uma experiência de 34 anos no mundo empresarial. Mas eu não me atreveria a dar consultoria com todas as formações que eu tenho se eu não conhecesse o ser humano. Porque eu não dou consultoria para o CNPJ, eu dou consultoria para o profissional. Por isso que eu chamo a minha consultoria não de empresarial. A minha consultoria é profissional. Eu trabalho a pessoa para a pessoa trabalhar o seu próprio negócio. Não faz sentido eu trabalhar o seu negócio, depois eu sair e você ficar na mão. Então eu trabalho a sua pessoa, o seu profissionalismo, para você tocar o seu negócio. O seu negócio é seu. Quem tem que ter habilidade para tocar ele é você. Não adianta você se tornar um dependente do Manoel Lima. Aliás, eu falei para vocês que eu tenho 34 anos de experiência na área de dependência química. É uma pessoa que depende de alguma substância psicoativa para ela poder viver. Ela depende de usar cocaína, ela depende de usar maconha, ela depende de... E senão ela não vive, ela morre, né? É assim que ela se sente. Eu não quero que você se torne um dependente do Manoel Lima. As minhas mentorias é para que você se torne autônomo, para que você se torne autossuficiente para o negócio que você realiza. E tem muita gente brincando com isso. Aqui não é mais do mesmo. Aqui não é mais do mesmo. Então vamos lá. Para você saber muita coisa sobre a culpa, é só você estando dentro do G12. É o que eu falei. Aqui na parte espiritual eu vou falar isso. Nas outras partes eu já não vou falando mais disso. Por quê? Porque eu quero que você entenda o seguinte. Aqui, ou você busca quem conhece para você aprender e sair daí, ou você vai ficar aí sem saber que está aí. Ok? Por isso que o André falou. São muitos empresários que estão assim e nem sabem que estão assim. É o ponto cego. Ok? E lá, né, nós falamos do pânico, né? Do pânico não, falamos do temor. O temor, que é a antecipação de perigo grave, faz com que você hesite um monte de coisa. Você quer ver uma coisa? Quando você teme que a sua empresa vai quebrar e alguém fala para você, cara, contrata um mentor, um consultor, você fala, não, cara, eu já estou ruim de dinheiro, já estou ruim de situação. Se eu contratar vai ser pior. Por quê? Porque você teme que o aprendizado não vai tirar você daí. Você teme que, enquanto mais dinheiro você tirar da empresa, pior vai ficar. O problema não é o dinheiro que você tira da empresa, o problema é o tipo de investimento que você faz. Você tira para jogar o dinheiro fora, para arriscar, o aprendizado não cria perigo, ele cria risco, mas não perigo. E aí o que acontece? Você começa a hesitar de fazer a única coisa que dá certo de fazer. É você melhorar o teu potencial para potencializar o seu negócio. Então o temor, que é a antecipação de perigo grave, faz com que você hesite um monte de coisa. Você retenha-se em dúvida. Olha que engraçado, hesitar é reter-se em dúvidas. Ou em decisões, muitas vezes, isso daí de forma assim, momentânea, mas esse momentâneo, às vezes, ele perdura. Ele perdura.
Algumas vezes você vai fazer isso de forma... É só aquele momento, alguém te oferece alguma coisa, você já sai fora, você já descarta. Por quê? Você quer arriscar o seu dinheiro aonde você, na conta matemática, você fala, não, eu vou pôr tanto e vou receber tanto. Quantas vezes, André, eu não fiz isso nas minhas lojas? Não, eu vou comprar uma linha a mais para pôr na minha loja, porque isso aqui está vendendo pra caramba, eu vou colocar, porque assim vai melhorar o meu negócio. Aquele produto também vai melhorar o negócio. Eu vou criar mais alguma coisa. Eu comecei a criar negócio em cima de negócio, que mais negócio, que mais negócio. Eu só fui trazendo mais serviço e como já estava tudo errado e eu sem saber, cada vez piorava mais. Eu hesitava em fazer o que era necessário ser feito, que era aprender, né, a analisar, a gerir, a implantar, né? Para ter um resultado melhor, não. Eu começava a ampliar, trazer mais coisa para dentro, mais negócio, sendo que eu não estava dando conta nem daquele negócio que era o core business, né? O coração do meu negócio, eu não conseguia dominar. E começava a trazer mais coisa. Então, o temor faz isso. E para onde ele te leva? O desespero, como eu falei. E o desespero, você vai começar a ruminar. Que você não leve isso para o pessoal. Ruminar. Repetitivamente, pensar sobre a experiência emocional. Ruminar é começar, é a lamentação, a reclamação, a murmuração, e fica aquele, as pessoas nem entendem o que você fala, de tanto que você reclama, de tanto, aí. Manuel, eu estava conversando com um amigo que é veterinário, e estava explicando o que é ruminar. A vaca vomita dentro da própria boca. Ela enche o bucho, a barriga de capim sem mastigar. E depois ela vomita dentro da boca para mastigar certinho e engolir certinho. Olha o que é ruminar emocionalmente. Então, vomitar dentro da boca. De uma empresa. A pessoa fala. Foi muito bom você dar esse exemplo. O que é o ruminar aqui para um empresário entender? É quando você prega uma coisa que você não aplica. Tudo que eu estou falando aqui para você que está me assistindo são as coisas que eu pratico na minha vida. Isso aqui eu aprendi e fiz questão de praticar porque eu duvidei que isso funcionava. Então duvida de tudo que eu estou falando e vai tirar a prova. É um direito que você tem e eu falo com você. Duvida, mas duvida com força. Vai lá tirar todas as provas. Enquanto mais provas você tirar de cada lugar desse, como tudo isso é científico, você vai se enxergar. E a hora que você se enxergar, sua vida muda. Ok? Então, o ruminar é quando você começa a pregar um monte de coisa que você não pratica. Ok? Então, o que acontece? Isso tudo, o desespero fez você ruminar e o pânico começa a fazer você gritar. O pânico é quando você já perdeu, saiu do eixo. Por isso que o pânico é aquela sensação de perseguição. O que é o gritar? Perder o controle de como se fala. E começa a falar um volume mais alto. Você começa a gritar dentro da empresa, dentro da sua casa, destrói o casamento, vai destruindo tudo. Você perde. Você começou a gritar, falar em um volume alto. E quando grita, o faz assim de uma forma tão forte, mas tão elevada, que ninguém mais suporta ficar com você. Começa a perder os melhores funcionários, começa a perder os melhores fornecedores, começa a perder a relação com o banco, começa a perder um monte de coisa. E depois você vai começar o quê? Vai lá para onde? Pro horror, né? Manuel, eu tenho que falar. Teve um amigo que falou de casal. Quando o casal começa a gritar um com o outro, é porque eles estão longe. Você só grita com alguém que está longe de você. O cara está do teu lado, mas ele está longe. Você está distante dele. Aí você tem que gritar. Então, e aí quando você vai para esse horror, você começa a querer se retirar. Porque nenhum ambiente mais vai fazer sentido para você. Todo lugar que você vai representando a sua empresa, o ambiente para você é pesado, porque o horror, né, que é uma mistura de medo e de nojo, né? Olha só, você está naquele lugar, mas você não quer estar ali. Você já está horrorizado com aquilo. Você já tem, primeiro, que você tem muito medo de estar ali, que as pessoas descubram que você é um fracassado, porque você já fez esse julgamento sobre você. E aí, segundo,
Você pega nojo de todo mundo, porque você acha que todo mundo ali está contra você. Então, retirar é uma forma física, né? Ou mental de deixar a cena que te ameaça alguma coisa. Vão me descobrir. Você está sendo ameaçado. E quando você sai do horror e vai para o terror, agora é que vocês vão cair das pernas. Uma coisa que você, eu não tenho dúvida, que usa muito é essa palavra. O terror, que é o medo máximo, a ação do terror é preocupar-se. É a preocupação. Preocupação. É antes de me ocupar com alguma coisa. Antes. Então, antes de eu me ocupar, eu já tenho coisas ali que eu estou resolvendo. O que é? Nada. Preocupação. Antecipar a possibilidade de dano. É uma coisa que nem existe e você já está trabalhando ela. Isso não é prevenção. Tem que tomar cuidado. Preocupação é exatamente a pior ação que você pode ter dentro da sua empresa. Ah, Manuel, mas eu não tenho que me preocupar. Não, se preocupar não. O que você precisa é ter atenção com a sua empresa, é ter zelo com a tua empresa. Por conta disso que a gente fala de um neuroplanejamento. Neuroplanejamento. Ó, não é fazer um planejamento. É antes do planejamento, é o neuroplanejamento. Tem que praticar o que prega. E para praticar o que prega, você precisa de um método, você precisa de uma sequência, você precisa de ações ordenadas, organizadas. Por isso que a sua empresa é chamada de organização. As pessoas abrem uma empresa sem sequer saber o que significa um plano de negócios. E aí vem falar que plano de negócios é babaquice. Vem falar que plano de negócio é balela. Eu não quero que você faça um plano de negócios como está lá na faculdade, que você precisa. Mas você precisa saber o que significa um plano de negócio. O G12, ele faz um plano, por isso que é o grande plano. Ele fatia a tua empresa em 25 partes. São as 25 partes que cuida de tudo que uma empresa precisa cuidar, seja ela do mercado que for, do nicho que for. Todas as empresas têm 25 etapas que ela tem que conhecer para ela poder fazer negócio no mundo global dos negócios. Finity, é isso, não tem outra opção para você. Ou você caminha esse caminho, ou vive pegando atalho. Quem pega atalho, passa para o outro lado do muro, mas quando chega lá, se vê num espelho chamado o louco da aldeia. Eu montei a minha empresa como um louco da aldeia, porque eu não tinha esse conhecimento. Hoje, eu preservo as pessoas para que ela não passe pelo que eu passei, para que ela não corra o risco de quebrar que nem eu quebrei. Porque depois que eu quebrei, eu tive que esperar 10 anos. Não é para me levantar. Se levantar financeiramente, eu me levantei depois de 2. Mas eu precisei de 10 anos para colocar tudo esse manual aqui no equilíbrio nas 5 dimensões. Eu tive que fazer tratamento, terapeuticamente falando. Por quê? Porque é um estrago, é um prejuízo muito grande em todas as dimensões. Até você dar volta em tudo isso de novo, trabalhar essas culpas, tudo que eu falei lá no sistema de culpa-recompensa. Aquilo ali é o terror, cara. Ali é onde eu congelei e a maioria dos empresários congela. Quando você se libertar de todas as culpas e saber quem é você, se conhecer de verdade, você vai ver como é gostoso você ter autonomia, ter a prudência, conseguir prever, ter previsibilidade para manter a sua sustentabilidade. Como é bom. Isso é ser feliz. No mundo dos negócios e na vida. A sua situação de vida não é a sua vida, mas para mudar a tua situação de vida, você vai ter que melhorar a sua vida, que é o seu entendimento, os seus aprendizados transformados em ações, em comportamentos que te leve para o lugar que você quer chegar. É isso, André. Então falamos aqui, né? Esses são os exemplos, né, de gatilhos universais que a gente falou lá atrás, né? As coisas que você cria, as coisas que já vem nato. Então tudo isso daqui é para que você possa aí diminuir os impactos corporais, para que você possa não ter mais aquela sensação de perda súbita de alguma coisa muito grave, para que você
pare de olhar para si mesmo e toda hora apontar uma ameaça, né, à sua segurança, para que você possa aí realmente não ter mais medo das cobras que rastejam, né, no mercado, porque cobra tem muita, mas tem cobra que nem tá lá, você que criou ela e você começa a ter esses impactos aí que acaba atrapalhando todo o seu poder de trabalho, todo o seu potencial, gerando barulho, né? E é isso, né? Então, se você deseja ser uma pessoa nova, uma nova pessoa, ter uma empresa nova ou uma nova empresa, apaixona-se pelo processo de se tornar quem sempre você desejou ser, né? Esse empresário maravilhoso que você pode alcançar ao momento que você quiser. É só uma questão de decisão. Só isso. Sensacional, sensacional. Só tudo isso. Agora é só colocar em prática. Esse é o desafio do empresário. Colocar em prática esses conteúdos, esse conhecimento em ação. Muitas vezes sozinho não dá, como diz o Manuel, ninguém consegue nada sozinho. Se não dá sozinho, existe um jeito de você fazer acompanhado. Então, para ser muito honesto e falar e fechar a parte espiritual de uma forma honesta, eu não faço tudo isso sozinho, né, gente? Eu falei para vocês que eu tenho vários mentores, você vê. Eu sou mentor do André e eu contratei ele como um mentor em uma área que eu não conheço, não quero conhecer. Entendi que eu não sou obrigado a saber tudo e nem vou colocar minha vida dessa forma. Então, eu contrato alguém que saiba fazer melhor que eu e ele começa a fazer. E tá tudo bem. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, os méritos digitais de muitas coisas que ocorrem hoje na minha vida está lá com o André, está com o Juca, que é uma outra pessoa que mentora eu também na parte digital. Tem o Eric, uma outra pessoa. Então, só aqui eu falei 3, tudo na área digital, tudo nessa área aí de tecnologia digital. Então, o que acontece? Para que eu vou fazer tudo? Lá atrás eu fazia tudo. Eu sou inteligente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não era nem por não pagar, era para ter o ego que tem que ser exacerbado, eu não quero depender de ninguém. Calma, filho, isso não é dependência, isso é inteligência. Isso é inteligência, eu faço negócio com o André, com o Eric, com o Juca, tudo, a gente faz negócio, onde todo mundo ganha. Então isso é a parceria, isso é uma série de coisas, né, que você pode fazer na tua vida. Porque enquanto eles fazem coisas que eu não quero fazer, eu continuo trabalhando toda essa parte que eu tenho perícia. Então cada vez eu aumento a minha perícia nessa mentoria profissional, humana e de negócios. Então é isso. Então, sendo muito honesto, eu não faço tudo isso sozinho. E é importante você entender que você não precisa fazer tudo sozinho, mas se você quiser, fica à vontade. Eu fiz sozinho durante muito tempo e não deu certo. Ok? Já mandou o recado. Já mandou o recado. Legal. Gente, maravilhoso estar com você aqui, maravilhoso estar com você, Manuel. Sempre uma aula, né? Sempre uma aula. Degustem esses podcasts. Assista ele, coloca no teu carro. Nós vamos dar a oportunidade de você baixar também nas plataformas de áudio digitais, para você colocar no seu automóvel, aí, enquanto você está no deslocamento do trânsito. Ouça, reouça, assista, compartilhe com o máximo de pessoas, de empresários que você conhecer. Faz essa mensagem que impacta você, impacta outras pessoas. E tenha certeza que você vai ouvir novamente os podcasts e ter outros insights. Você vai ouvir novamente 2, 3, 4 vezes aquele episódio e novos insights vão acontecer aí para você. Gratidão. Gratidão, Manuel. Chegamos ao fim desse episódio. Né? Muito rápido, né? Muito rápido, sempre muito rápido. E gratidão a você. Viu? De fato, nós desejamos que a sua empresa prospere e que você vá além aí na sua jornada empresarial. Nós nos vemos, então, no próximo episódio, onde a gente vai fechar toda essa estratégia com a parte do esgotamento financeiro. E aí é onde todo mundo tem evidência de problema, mas você entendeu que a evidência tem todo um porquê por trás. O Manuel sempre nos diz isso. Toda evidência tem um grande porquê atrás disso. Você vai descobrir isso também. Manuel? Despedindo aqui. Que Deus abençoe você, a todos nós aqui também, e que Ele prepare aí o teu espírito, né, agora, para olhar as coisas com olho bom,
Você é uma pessoa que nasceu para dar certo. Você não nasceu para estar nesse lugar horrível. Você nasceu para dar certo. E para você dar certo, você só precisa conhecer o caminho. O caminho nós temos para você, as ferramentas para você caminhar no caminho, que são os recursos que nós temos para você. Então, não perca tempo, né? Quanto tempo você tem para ficar nesse lugar ainda? Dá um basta e chega. Próximo episódio, vamos lá para o esgotamento financeiro. E o financeiro é a matemática. Tudo que nós falamos vai fechar lá na matemática. Não tem como... vai ser uma evidência tão forte que não tem mais como você correr das 4 primeiras dimensões. Quer chegar no financeiro? Vai ter que resolver as 4 anteriores. É isso aí. É uma sequência. Até mais. Forte abraço.